Oi, o meu nome é Gabriela Ribas. Eu moro em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Me contaram por aqui que há muito tempo atrás, toda essa região, aqui onde hoje são as cidades de Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes, Duas Barras, Cordeiro, Sumidouro, Bom Jardim, Nova Friburgo, isso tudo eram as terras de Cantagalo. Dizem que esse nome vem de muito tempo atrás, do tempo em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Eu vou contar essa história para vocês. Dizem que há muito tempo atrás, tudo isso aqui era uma grande e linda floresta de Mata Atlântica. Os rios eram limpinhos e aqui viviam muitos animais livres e viviam livres também os povos indígenas, das etnias Puri, Coroado e Coropó. Lá em Portugal, nesse mesmo tempo, vivia um jovem nobre chamado Manuel Henriques. Ele era o Marquês de Santo Tirso. E por ser marquês, ele frequentava a corte portuguesa. Ia às festas, aos bailes, às reuniões. E foi assim que ele encontrou, conheceu e se apaixonou pela Princesa Maria, a filha do Dom José I, rei de Portugal. E ele foi correspondido. A Princesa Maria também gostou dele. E logo os dois começaram a namorar. Acontece que lá em Portugal, naquele tempo, além do rei, também governava o Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro. E Pombal não aprovava o namoro dos pombinhos. Ele queria mesmo que a Princesa Maria se casasse com o tio dela, que era o Pedro III, 20 anos mais velho que ela. Ele achava que assim o poder em Portugal ficava nas mãos das mesmas pessoas e ele continuaria governando. Mas a Princesa Maria não queria aquilo não. Ela queria se casar com o namorado dela, Manuel Henriques. Então, o Marquês de Pombal arquitetou um plano, fez uma conspiração, forjou um atentado contra a vida do rei e deu um jeito de incriminar todos aqueles que lá em Portugal eram contra o governo dele. Aqueles que diziam que ele mandava demais, que o rei dava muito poder na mão dele, que criticavam o governo dele. Incriminou todo mundo e aproveitou para junto incriminar também Manuel Henriques, o namorado da princesa. Manuel Henriques foi preso, perdeu tudo que ele tinha, todos os bens foram confiscados e ele foi condenado a deixar Portugal para sempre e ir morar na colônia do Brasil. Naquele tempo, lá em Portugal, tinha umas leis assim. Eles pegavam os condenados e mandavam ir viver na colônia brasileira. Antes de viajar no navio, Manuel Henriques ficou preso numa cadeia lá em Lisboa. E a Princesa Maria foi escondida visitar o namorado. Ela estava muito triste. Ela sabia que ele não era culpado, ele não tinha feito nada contra o pai dela. Então ela foi lá e levou para ele um presente. Era um cordão que tinha um crucifixo pendurado. Nesse crucifixo, na parte de trás, tinham minúsculos diamantes que juntos desenhavam a letra M. M de Maria e Manuel. Ela entregou o crucifixo para o namorado. Ele pendurou no pescoço e jurou que nunca mais ia se separar daquele cordão. Depois, para se despedir, ela deu na mão dele um beijo de amor. Manuel Henriques colocou uma luva naquela mão para guardar o beijo da sua namorada para sempre. E nunca mais tirou aquela luva. E por isso ele ficou sendo conhecido como Mão de Luva. Manuel Henriques foi colocado dentro do navio e mandado para as terras brasileiras. A viagem naquele tempo demorava muito, mais de um mês. As viagens eram longas e Portugal é bem longe, né? Então, quando ele chegou no Brasil, ele não tinha nada. Como é que ele ia viver aqui? Todos os bens dele tinham sido confiscados pela coroa portuguesa. Então, ele foi trabalhar com garimpo. Foi procurar ouro, pedras preciosas, coisa que tinha muito aqui naquela época. Mas ele não queria pagar os impostos para a coroa portuguesa. Afinal de contas, ele tinha sido muito injustiçado, condenado injustamente. Então, ele foi trabalhar com os contrabandistas. Foi do Rio de Janeiro para Minas Gerais e vivia sempre escondido, garimpando, vendendo, fugindo dos soldados da fiscalização, para não pagar o quinto, que era o imposto, a quinta parte de tudo que se lucrasse aqui nessas terras. Assim, ele vivia sempre procurando novas terras para o garimpo, terras melhores, terras em que ele pudesse se esconder da fiscalização, que pudesse encontrar mais ouro, mais pedras preciosas. E fugindo dessa maneira, ele subiu as terras do rio Macacu e veio parar nessa região. Era um lugar lindo,
com muitos rios, muito ouro, muitas pedras preciosas. Era bem escondido dos soldados por ser bem no meio da mata. E daqui ele via que ele conseguia fazer uma boa estrada para chegar até o mar e também conseguia fazer uma boa estrada para chegar até as Minas Gerais. Ele achou que era o lugar ideal, ficou muito animado e disse assim: em Portugal quem manda é Pombal, na província quem manda é o vice-rei, aqui quem canta de galo sou eu. E dizem que por isso essa terra ficou se chamando Canta-Galo. Mão de Luva fez aqui uma vila, se juntou com índios, com escravos fugidos das fazendas lá de Minas Gerais, e essa vila era totalmente independente. Eles aqui produziam tudo o que eles precisavam, não precisavam comprar produtos manufaturados que vinham da Europa e também não pagavam os impostos de toda a riqueza que eles extraíam e vendiam. Dizem que Mão de Luva juntou um grande tesouro e que ele nunca mais se encontrou com a princesa Maria. A tristeza foi tão doída no coração dela que ela enlouqueceu. Dizem por aqui que se a gente andar pelas terras antigas, por aquelas estradas onde o Mão de Luva fez os caminhos junto com os companheiros dele, a gente ainda escuta a princesa Maria chorando e procurando pelo seu namorado. Dizem também que o Mão de Luva escondeu por aqui um grande tesouro e que ninguém nunca encontrou. E se eu procurar, será que eu acho?